Qualquer coisa, então, vocês me chamam aí no mic, se alguém perguntar alguma coisa no chat, alguma coisa do tipo. Bom, gente, a gente vai falar aqui, então, mais uma vez, né? A gente vai continuar com a biologia B, tá? E a biologia B a gente dividiu aqui no cursinho, que é aquela parte que estuda a diversidade dos seres vivos, tá certo? E a gente vai começar um assunto agora, gente, nessa parte, a respeito de microbiologia, tá? Então, o assunto que a gente vai trabalhar agora é o assunto de microbiologia, e são justamente, né, os organismos microscópicos e tudo mais, tá? É isso. O primeiro grupo que a gente vai estudar aqui, né, são os vírus, beleza? E, gente, antes da gente continuar, eu quero trazer aqui pra gente comentar, pra gente argumentar sobre. E aí, gente, os vírus são ou não seres vivos? A gente pode agrupar eles como seres vivos, não podem, e por que não? Ou por que sim, para vocês. Vai lá, eu quero a participação de vocês, por favor. São e por que, Evelyn, na sua visão, eles são? Não e por que, Giovana? Bom, vejo que vocês estão um pouco mais tímidos agora comigo, né? Mas beleza, eu vou continuando aqui. Gente, os vírus, quando a gente fala deles, né, a gente tem que trabalhar as características, né, que compõem os vírus, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui pra gente, primeiramente, né, algumas características que vão definir eles. Características. Ok? Então tá aqui. Primeiramente, pessoal, os vírus, né, eles são organismos, tá certo? Eles são indivíduos acelulares, né? O que significa acelulares, galera? Esse A aqui, o que indica esse A aqui, né, no começo da palavra, quando a gente está falando em biologia? Que não tem células. Perfeito, Blake, muito bem, né? Esse A indica que ele não tem, né? Que é sem, que é não, né? Então, acelular significa que são organismos sem células, tudo bem? Olha aí. E como ele não tem célula, tá certo? Como é um indivíduo sem célula, a gente pode concluir que ele não tem, né? Não tem metabolismo, bolismo próprio, tá? Então ele não tem metabolismo próprio, né? Daqui a pouco a gente já vê como que é a morfologia de um vírus. Então, para começar, ele não tem metabolismo próprio. Isso é importante para vocês levarem para vocês, né? Segunda característica dos vírus que a gente tem que trazer aqui para vocês. Gente, os vírus, eles são parasitas, tá? Intracelulares, vou colocar aqui, ó, intracelulares, né, intracel, obrigatórios. Obrigatório. Beleza? Então tá aí. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Gente, como eles não têm célula, né? Eles são, então, parasitas intracelular. Alguém pode dar uma definição para mim do que é um parasita? Alguma coisa do tipo? Alguém consegue falar para mim? Ninguém? Sanguessuga é um parasita? Boa, Igor. O Igor deu um exemplo de um outro parasita, sanguessuga, né? É, Ah, vamos ver a definição. Vai lá, Gil. tipo. Pode falar? Vai lá, Meli. Fala aí. Pode falar. São, tipo,
os seres que precisam meio que usar um outro ser para conseguir sobreviver, só que a relação entre eles não vai ser benéfica para o ser que ele tá parasitando, não é tipo, Perfeito, acho que é Nelly. mutualismo, né, que tipo, O aí já é mutualismo, os benéfico. dois se ajudam. Muito bom, Meli, legal. O Meli já trouxe aí até as relações ecológicas que a gente vai ver mais para frente em ecologia, né? A Giovana disse aí que ele precisa de um corpo para fazer o metabolismo legal. A Thalita falou que ele se aloja em outro organismo e acaba sendo isso, né? Esse complemento. O parasitismo é um tipo de relação ecológica entre dois organismos, né? Em que um leva vantagem e o outro desvantagem, certo? Quando a gente tem o parasitismo, a gente sempre tem uma relação do quê? De parasita e hospedeiro, né? E o que vai definir isso? O parasita, ele começa a arrancar recursos do seu hospedeiro, tá certo? Então, o que vai definir um parasita é isso, e o vírus, ele vai fazer justamente isso. Ele vai arrancar recursos do hospedeiro que ele vai parasitar, né? Então, acho que essa vai ser a definição, e os vírus são parasitas obrigatórios, tá bom? Inclusive, né, o que são hospedeiros? São os caras que trabalham na construção civil, né? Hospedeiro. Não, brincadeira. Mas então, continuando, galera. Essas são as duas características dos vírus que a gente tem que ter nítido na nossa cabeça, tá? E se perguntar o que o vírus é, ele não é um ser vivo, né? A gente vai falar então que ele é um agente, né? Agente ou uma partícula infecciosa. Infecciosa. Tá? Fechou aí, então, gente. Essas são as características que a gente tem de um vírus, né? E vamos ver um pouco a morfologia de um vírus, tá bom? Morfologia. Morfologia, né? Estudo da forma. Vamos ver como que é a forma de um vírus, mais ou menos. Pessoas, eu vou pegar aleatoriamente um vírus, tá certo? Então, como que eu vou representar esse vírus, mais ou menos? Ele vai ter uma estrutura externa, né? E essa estrutura externa que ele tem, ela tem várias projeções, beleza? Essas projeções que, na verdade, se encaixam numa célula que ele vai parasitar. Tudo bem? Então, em roxo que eu estou desenhando aqui, a gente vai estar falando de uma cápsula proteica, tá? Então, isso aqui em roxo que eu desenhei é uma cápsula proteica, tudo bem? Gente, olha o nome, cápsula proteica, né? É uma cápsula do quê, gente? De proteína? Perfeito, uma cápsula de proteína, né? Então vocês podem muito bem ver essa cápsula proteica com o nome capsídeo, né? Então, às vezes, essa cápsula proteica, em alguns lugares, vão estar sendo chamada de capsídeo, tudo bem? Então, o vírus ele tem essa cápsula proteica, esse capsídeo por fora, e por dentro, né, ele tem o quê? Ele tem o material genético dele. Ele tem o conjunto de informações genéticas dele. Então, vamos colocar aqui, que isso aqui em vermelho que eu coloquei, é o material genético. Gente, lembrando que esse material genético, né, ele pode ser o quê? Ele pode ser DNA, do inglês, DNA. Ó, tô manjando aqui. Ou RNA, do inglês, RNA. Ó. Enfim, galera, os vírus, né, eles vão apresentar ou DNA ou RNA, e daqui a pouco a gente vai falar desses materiais genéticos, né? Mas essa é mais ou menos a cara de um vírus, tá? Se vocês quiserem saber, o vírus, existe vírus que tem DNA e RNA? Só um, que ele vai ser a exceção da exceção, ele é chamado citomegalovírus, né?
Então eu vou até deixar aqui esse nome para depois vocês pesquisarem a parte, que não vai dar tempo da gente falar direito. Vou escrever aqui, ó, para vocês. Ó. Procurem depois citomegalovírus, tá? Vírus do grego significa veneno, né? E era isso que acontecia quando algumas plantas pegavam o vírus, ele ia se espalhando como se fosse veneno, tá bom? Enfim, galera, essa é a morfologia de um vírus, tá bom? Aí, antes da gente continuar, eu quero deixar aqui uma observação para vocês. Os vírus, tá certo? A gente pode ter uma leve variação deles, né? Que são vírus que apresentam o que pra gente? Eles apresentam um envelope em volta deles, né? São os chamados vírus envelopados, tá? Esses vírus envelopados, olha só o que eles apresentam, né? Eles vão ter o capsídeo deles, né? Então, agora eu vou desenhar o capsídeo de outra forma. Vou desenhar ele dessa forma aqui. As estruturas, né? As projeções dele. Então, tá aqui. E, só um minuto. Em volta, esses vírus envelopados, eles apresentam, né? Uma membrana, uma camada de lipídios e proteínas, tudo bem? Então, esses vírus envelopados, eles apresentam uma membrana lipoproteica, né? Então, vou até colocar aqui, membrana lipoproteica, tudo bem? Que ele tem essas proteínas, que inclusive são essas proteínas que se conectam na membrana da célula que ele vai hospedar, ou na parede celular, e ele injeta esse capsídeo, né? Mas, gente, esses vírus envelopados, eles apresentam, então, esse envelope, né? Então, esse aqui, ele é um envelope lipoproteico. Tá? Pessoal, eu pergunto para vocês, envelope lipoproteico. O que vocês lembram quando a gente fala de uma estrutura lipoproteica? O que vem na cabeça de vocês? Alguém pode falar para mim? Uma estrutura... Lipídios e proteína. Perfeito. E onde a gente encontra isso nos seres vivos? Lipídios e proteína? Na célula? Nas membranas plasmáticas das células, né? Então, o que você tem aí? Você tem uma célula, tá certo? E o em volta dessa célula, né, é essa membrana lipoproteica. Esses vírus envelopados, que na maioria dos casos são vírus que infectam animais, o que eles acabam fazendo, né? Eles entram nessa célula, utilizam ela, que a gente já falou que eles são parasitas, né? E aí o que eles fazem? Se reproduz aqui dentro, e na hora que eles estouram a célula, né, que eles quebram a célula, eles vão ser liberados. E aí eles vão sair com pedaços da membrana plasmática da célula, né? Com pedaços dela, e vai fazendo esse envelope de proteção a mais para o vírus, tá certo? Então, alguns vírus que têm esse envelope é resquício dessa membrana plasmática das células que foram estouradas, tá certo? Por isso que a maioria é de animais, porque os outros, né, eles têm parede celular, outros organismos aí é mais difícil eles saírem com esse envelope, beleza? O SARS-CoV-2, né, que causa a COVID-19, ele faz parte de uma família de vírus chamado coronavírus, e justamente por quê? Porque esse envelope que ele tem em volta dele, ele forma como se fosse uma coroa, tá? Por isso que esse grupo de vírus, né, que tem esse envelope em forma de coroa, eles são chamados de coronavírus, tá bom? E aí, no caso, por que né, as pessoas falam, lavem a mão para higienizar, né, com sabão ou com álcool 70, caso você não tenha sabão, né? Justamente por quê? Porque tanto o álcool quanto o sabão, eles vão fazer o quê? Eles vão romper
essa membrana lipoproteica, né? E deixar o vírus exposto e ele vai ficar praticamente inativo quando você tira essa membrana dele. Ele não vai conseguir se conectar nas células. Tudo bem? Enfim. Gente, alguma dúvida até aqui sobre vírus, sobre as estruturas dos vírus, essas coisas? De boa? Bom, se vocês não falam nada, então eu vou continuar, tá certo? Pessoas, antes então da gente continuar, eu preciso trazer aqui para vocês um conceito muito interessante, tá? A Amanda vai trabalhar isso bem melhor com vocês, mas esse conceito que eu vou trazer para vocês é praticamente a base da biologia, tá? É a base da vida. E o que consiste esse conceito? Seguinte. Oi, pode falar. Estão pedindo para você explicar de novo o lipoproteica. Ah, beleza. Esse envelope que tem em volta de alguns vírus, né? É uma camada lipoproteica, né? É um envelope à base de lipídio e proteína. E isso vem do quê, Mayara? Isso vem de quando ele infecta uma célula, e aí ele estoura essa célula, e no que ele estoura ela, ele vai pegar uma parte da membrana plasmática dessa célula que ele estava, certo? E aí esse envoltório que vai ter em volta desse vírus, esse envelope, né, vai ser essa parte de membrana da célula que ele estava parasitando, tudo bem? Da célula que era hospedeira dele. Conseguiu entender agora, Mayara? Mais ou menos, ou tá de boa? Beleza. Bom, galera, sobre o conceito que eu ia trazer para vocês, é o seguinte. Bom, a gente tem aqui o nosso DNA, tá? O DNA é uma molécula que a gente tem no interior das nossas células, tá? E a maioria dos seres vivos tem, e ela é uma molécula dupla hélice, certo? De fita dupla. Já fica aqui uma curiosidade para vocês anotarem aí, caso vocês queiram, né? Os vírus são os únicos tipos de organismos que podem apresentar DNA de fita simples, né? Então, se às vezes cair um exercício e falar DNA de fita simples, não se assuste, ele vai estar falando de vírus, tá? Gente, simplificando o máximo possível sobre DNA, ele é uma molécula que reserva, né, que guarda informações genéticas dos seres vivos, tudo bem? Então, os seres vivos que têm esse DNA, que na verdade são todos, eles guardam, eles reservam informação genética, tá? A partir desse DNA, ocorre um processo, que a gente vai chamar esse processo de transcrição, né? Vou até escrever aqui que esse processo chama transcrição. Transcrição, né? É formada uma outra molécula de material genético, tá? Uma outra molécula de ácido nucleico, chamada de RNA, tá? Na verdade, vai ser o RNA mensageiro. A gente tem 3 tipos de RNA, mas depois a gente fala melhor disso. Então, a partir da transcrição, o que vai acontecer? Vai ser formada essa molécula de RNA. A molécula de RNA é uma molécula de fita simples, tá? Ao contrário do DNA, é uma molécula de fita simples. E adivinhem, galera, o vírus são os únicos também que podem apresentar RNA de fita dupla, tá? Esses caras são lazarentos mesmo. Mas enfim, olha aí, você tem o DNA, que reserva informação, tá? Ele passa por um processo de transcrição, se transforma em RNA, e a partir do RNA, vai ocorrer um processo chamado tradução, né? Então, vai traduzir o que estava de informação naquele DNA. Vai traduzir o que está aqui nesse RNA. E aí a gente vai formar as moléculas de proteínas nos seres vivos. Proteína. E as proteínas, pessoal, são moléculas essenciais para os seres vivos, tá? Sem proteína não há vida, ok? E aí, o que são as proteínas? Vocês já devem ter visto aí o começo, na aula passada com a Amanda. As proteínas
são aminoácidos, são um conjunto de aminoácidos. São moléculas, né, formadas por aminoácidos. E aqui que é o gostoso da biologia, aqui que é o tesão da biologia, tá certo? O que vocês têm que entender, gente? As proteínas são moléculas que fazem o quê? As proteínas são moléculas que fazem com que nós manifestemos, né, nossas características. Manifestam as características. Tudo bem? Então, olha aí. As proteínas são moléculas responsáveis pelos seres vivos manifestarem as suas características. Então, se, por exemplo, nós hoje temos toda essa biodiversidade que a gente tem no mundo, olha só o que eu estou falando, biodiversidade, diversidade de seres vivos, que essa é a chave para a evolução, é a chave para a biologia, biodiversidade, a variação entre os seres vivos, tá certo? E isso devido ao quê? A variações de proteínas que a gente tem entre os seres vivos. Nós, seres humanos, temos variações entre nós mesmos, certo? Cada um tem uma variação diferente. Olha aqui, eu estou vendo a foto de vocês, pela foto mesmo a gente consegue ver. Cada um tem suas características, cada um tem suas proteínas diferentes, né? E isso a gente faz o quê? A gente herdou essas características, essa forma de fazer proteína de quem? De nossos ancestrais, de nossos antepassados, de nossos pais, tá? E os seres vivos fazem isso. Todos produzem proteínas, um diferente dos outros, devido ao quê? Devido à variação que eles têm no DNA, né? Então esse conceito é muito importante vocês terem na cabeça de vocês. Essa questão de como que o material genético funciona. Tranquilos até aí, gente? Desculpa toda essa empolgação, é que esse assunto me empolga pra caralho. Mas enfim, tranquilos, galera? Entenderam essa questão? E por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque, olha só, até os vírus, que não são considerados seres vivos, né? Eles têm material genético e têm proteína. E eles conseguem manifestar as características deles, né? Enfim. E por que eu falei disso, né? Por que eu falei do material genético? Justamente para falar dos tipos de vírus que a gente pode encontrar. Deixa eu pôr aqui, então, os tipos de vírus, né? Gui, Pode falar. as proteínas, então, elas estão, tipo, diretamente ligadas ao fenótipo, Sim. aí o DNA ao genótipo. Perfeito. Isso aí vocês vão ver mais pra frente. Genética, pessoal. Mas já adiantando, né? Na genética, ela estuda, na verdade, o quê? Ela estuda um segmento específico do DNA, tá certo? Então a gente tem aí, por exemplo, em todo o nosso DNA que a gente tem no corpo, a gente tem vários segmentos que a gente vai chamar do quê? De gene. E esse gene é a informação para fazer esse RNA que vai fazer essa proteína, tá? Então, os genes vão manifestar as proteínas, que vão manifestar nossas características. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou continuar aqui, né? E aí a gente vai falar, por exemplo, dos tipos de vírus diferentes que a gente tem. A gente tem um grupo de vírus chamado desculpa. Vou começar com esse outro aqui. Adenovírus. E aí, gente, o que é um adenovírus para vocês? Olha o nome, adeno. Na verdade, a gente deveria ler ADN aqui no Brasil, porque DNA é desoxyribonucleic acid. Ó. Na verdade, ácido desoxirribonucleico. Por isso que é ADN, né? E os adenovírus, eles são vírus à base do que, pessoal? São vírus, qual o material genético que eles têm? Eles têm o DNA. São vírus, né? Que apresentam o quê? Que apresentam DNA. Então, esses são os
adenovírus, tá? São vírus com DNA. Vou até fazer uma representaçãozinha aqui com o DNA. Bem? Adenovírus, então, são vírus com DNA. Agora, olha esse outro nome, gente. Ribovírus. Ribovírus. Né? Sobre exemplos de adenovírus, ribovírus, é o que eu falei para vocês. Vai ter uma aula, então, durante a semana, né? Acho que já essa semana, sobre virose e bacteriose. E lá eles vão especificar melhor para vocês se é ribovírus, se é adenovírus e essas coisas, tá bom? Mas, por exemplo, já vou dar aqui um exemplo de adenovírus. Mais comum que a gente pode ter é um vírus do papiloma humano, né? É o chamado HPV. O HPV é um vírus que causa verruga, né? Na verdade, ele é um vírus que pode causar câncer, principalmente nas mulheres, tá? E ele se reproduz passando o DNA dele. Daqui a pouco a gente já vai ver como que é a reprodução dos vírus, ok? A gente vai ter um outro vírus que a maioria deles é dessa forma, ribovírus, tá bom? Eu vou desenhar um tipo específico aqui de vírus, né? Vou desenhar aqui um bacteriófago, tá? Olha o nome, gente, bacteriófago. Fago significa alimentação. O bacteriófago são vírus que se alimentam do quê, gente? Bactéria. De bactéria. Então, às vezes, vocês vão ver esse desenho aqui, né? Esse desenho é uma representação, é um exemplo, né? De um vírus chamado bacteriófago ou só fago, né? Vocês podem achar com ele. Fago. Tá certo? Então, a maioria dos vírus, eles são ribovírus. São vírus que o material genético deles é qual, gente? O material genético deles é RNA, tá? Então, os ribovírus têm esse material genético. Por último, a gente tem aqui um tipo que é muito famoso, pode ser muito comum cair no vestibular de vocês, que são os retrovírus, tá? O que é um retrovírus, gente? É um vírus dos anos 80? Retrovírus? Entenderam? Não, galera, é o seguinte, o mais comum que a gente tem, né, que ele é bem famoso e foi muito famoso numa época aqui no Brasil, tá? E que felizmente, na época que teve essa pandemia, né, deram atenção devida para combater ele. A gente está falando de quem? Esse retrovírus, né? Já vou mostrar aqui para vocês. O exemplo mais clássico que a gente tem de retrovírus, tá bom? É o vírus HIV. Tudo bem? HIV. O vírus causador da AIDS, da imunodeficiência humana, beleza? E por que ele tem esse nome de retrovírus, né? Gente, o material genético que ele tem no corpo, né? Que ele tem com ele é o RNA. Só que aí, o que acontece no caso do retrovírus, né? O retrovírus, dentro do capsídeo deles, ele tem algumas enzimas, algumas proteínas, tá? Chamada de transcriptase reversa. Olha só, reversa. Transcriptase reversa. Gente, transcriptase lembra o que para vocês? Transcrição, perfeito. Então essa enzima, essa proteína que o retrovírus tem, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a transcrição reversa, né? Então olha esse processo de transcrição que a gente viu, esse retrovírus, ele consegue fazer justamente isso. Ele consegue fazer a transcrição, tá? Transcrição
reversa, ou seja, ele coloca o RNA dele dentro da célula hospedeira e joga essas enzimas. E a partir daí, ele vai fazer com que a célula faça do RNA dele o DNA dele, tá? Transcrição reversa, né? E aí, a partir daí, vai ser formado o DNA do retrovírus, o DNA do HIV dentro da célula hospedeira. Beleza? Gente, tranquilos até aí com os tipos de vírus? Sim ou não? Alguém me fala, por favor. Sim. Gui, Peraí, o que foi? A Evelyn falou aqui. Tu falou que o vírus é o único que pode ter? Não lembro o resto. O vírus é o único que pode ter DNA de fita simples e RNA de fita dupla, tá? É o único organismo que a gente pode ver que tenha isso, ok? Vai lá, Nelly, pode falar. então, pode ter, por exemplo, já que tem os vírus lá fagos, retrófagos, acho que eu esqueci o nome. Isso, bacteriófagos. Pode ter, por exemplo, uma doença que seja tanto bactericida quanto viral, tipo, porque vamos supor que essa bactéria que tá com o vírus ataca o ser humano. Pode. Existe isso? Aí, tipo, como que combateria? Porque, tipo, Sim, teria... sim. Nossa. Na verdade, você combate com o mais abrangente. Você combate primeiro a bactéria, porque combatendo a bactéria, não vai ter onde o vírus se reproduzir, tá? Então, você pode fazer dessa forma, o tratamento dessa forma, beleza? E desse jeito, tipo, não teria como formar uma bactéria viral? Não sei, já teve alguma mutação que a bactéria se acostumou com o vírus? Ai, não sei. Tem. A gente vai falar melhor disso mais pra frente, tá bom? De vírus que deixa alocado o material genético, inclusive, vou falar isso agora, o próximo tópico, beleza? A gente já fala disso, tudo bem? Gente, mais alguma dúvida sobre vírus, tipos de vírus que a gente já falou, né? Uma outra coisa que eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem também. Pesquisem o termo arbovírus, né? Arbovírus. Ok? É legal vocês terem na cabeça de vocês exemplos de arboviroses. Arbovírus significa o quê? Arbo, né? É uma abreviação para arthropod born. O que significa arthropod born? Vai lá, do inglês. Arthropod born. Quem que são os artrópodes? Quem lembra? São os insetos. Nascidos. Nascidos dos insetos. Born é nascido, né? Isso, nascidos, então, de quem? Entendi. Principalmente dos insetos, tá? Então, os arbovírus, eles praticamente são os vírus transmitidos por quem? Por insetos, como, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, né? Por um mosquito, tá certo? Os arbovírus. E aí depois vocês procurem melhor sobre os arbovírus, ok? Gente, a gente finalizar então sobre vírus aqui. Desculpa, vocês sabem que essas aulas são corridas pra caramba. Queria ter muito mais tempo de aula com vocês, né? Mas assim, é o que a gente falou desde o começo. A gente passa uma visão geral para vocês do assunto, né? Cabe a vocês agora lerem a apostila, verem outras coisas e assim por diante. E ainda bem que a gente consegue ter esses aprimoramentos, né? Mas enfim, gente, vamos falar dos ciclos de vida dos vírus. Tá? Para a gente finalizar aqui, ó. Ciclo de vida, né? Eu sei que vocês devem estar acompanhando toda essa questão. Eu vou fazer, eu prometo que esse ano eu faço uma aula só de coronavírus, de SARS-CoV aí, de Covid-19, tá certo? E eu sei que vocês acompanham muito essa questão da vacina, das variantes e tudo mais. Eu só vou dar um pequeno detalhe aqui para vocês, que é o seguinte, como que funciona isso, né? Por que a gente tem várias variantes, digamos assim? Pessoal, o que pode acontecer? O DNA, ele pode acontecer alguma alteração, né? Então, ao invés de você ter essa parte aqui do DNA,
pode ocorrer uma alteração que eu estou pintando aqui em roxo. Se acontecer essa alteração no DNA, acontece essa alteração também no RNA. E, consequentemente, essa alteração pode alterar a proteína. Então, por exemplo, a gente tinha uma proteína X, ela vai ser alterada por uma proteína Y, né? O nome disso é mutação, tá? E aí, os vírus são campeões, digamos assim, né, de mutação, tá? Então, constantemente acontecem nos vírus mutações. Então, muitas vezes ele tinha uma proteína, né, um capsídeo, e depois não tem mais. E a vacina que combatia aquela proteína, a vacina que ia e achava os anticorpos, né, desenvolvidos pela vacina, que achava aquela proteína, não consegue achar mais porque o vírus modificou. Então é por isso que está sendo, é muito difícil a gente combater vírus, tá certo? Enquanto mais tempo a gente demora para combater os vírus, mais a gente tem variantes de vírus, mais difícil vai ser de combater eles, né? Por isso que esses filha da puta anti-vacina fodem o mundo. Mas enfim, continuando aqui, gente, ciclos de vida, tá certo? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma bactéria linda, sagaz, vivendo de boa a vida dela, né? Então você tem aqui a bactéria, né? E o material genético da bactéria aqui nela. Aí o que vai acontecer? Vai vir um vírus, tá certo? E ele vai pousar na bactéria. Ele vai se conectar com a cápsula proteica dele nessa bactéria. E aí, assim que ele se conecta, o que ele vai fazer? Ele vai introduzir o material genético dele dentro da bactéria, tá certo? Aí, olha o que acontece agora. Esse material genético dentro da bactéria, né, ele vai começar a ser reproduzido, tá bom? Da forma que a gente viu. Então, um vírus que tem RNA reproduz o RNA dentro dela, vírus que tem DNA reproduz o DNA dentro dela. E aí, você vai ter o que aqui? Você vai ter vários materiais genéticos do vírus, tá? Num futuro, o que vai começar a acontecer? Num futuro, esse material genético vai se reproduzir tanto, né? E vai começar também a formar as proteínas que o vírus tem. Tudo bem? Então vai começar a formar também as proteínas do vírus, porque afinal ele colocou já a informação para fazer o quê? Para fazer as proteínas dele, né? Então logo já tem aqui dentro a cápsula proteica do vírus sendo formada. Para encaixar a cápsula proteica com o material genético, gente, isso aí é um passo, é um pulo, né? E aí, o que vai acabar acontecendo? Vai ter tanto vírus dentro dessa célula bacteriana que vai chegar um momento que ela vai se romper, né? Vai romper essa célula. Esse rompimento de célula, né, leva um nome específico que a gente vai chamar de lise. Ocorre uma lise, tá? Na célula da bactéria. Lise vem de quebra, de rompimento. E os vírus vão estar soltos, né? No organismo, no meio, no ambiente. E esse azul que você colocou seria o que mesmo? A cápsula proteica do vírus. Eu estou tentando desenhar, né? Eu sei que está muito horrível, mas eu estou tentando desenhar um bacteriófago, né? Um ciclo de vida aqui de um exemplo de um bacteriófago. Tá certo? E aí esse azul é a cápsula proteica e o branquinho é o material genético do vírus. Tudo bem? Então olha o que aconteceu. O vírus, ele se reproduziu muito na célula e rompeu a bactéria. Tá certo? Gente, esses vírus, tá? O ciclo que eles fizeram agora é um ciclo que ocorre lise, que ocorre quebra. É por isso que esse tipo de ciclo a gente vai chamar de ciclo lítico, tá bom? Então, os vírus que fazem esse ciclo são os vírus líticos, né? E quando o vírus ele não está infectando uma bactéria, tá certo?
a gente vai dar um nome específico para esses vírus, quando eles não infectam bactérias, quando eles vão estar soltos no ambiente, né? A gente chama eles de virion. Tá certo? Virion. Beleza? Bom, galera, agora é o seguinte. O bacteriófago e os outros vírus, eles podem fazer muito bem esse ciclo lítico. Porém, o que pode acontecer também, né? Pode acontecer que o vírus vem, o vírus infecta a bactéria com o material genético dele, só que daí, em vez de ele ficar se reproduzindo, o que ele vai fazer, né? O material genético dele, ele vai se incorporar no material genético da bactéria. Tá aqui, material genético da bactéria. E o material genético viral, ele vai se incorporar aqui no DNA da bactéria. O que vai acabar acontecendo agora? Esse material genético, ele não vai ficar ativo, né? Ele vai ficar em estado latente, que a gente fala. Ele vai ficar em estado dormente. E se ele vai ficar em estado dormente e tudo mais, vai acontecer o quê? A bactéria vai estar lá com o material genético do vírus, só que aí ele vai estar no estado dormente. O que vai acabar acontecendo? Vai estar lá o material genético do vírus junto com a bactéria. A bactéria vai continuar a vida dela, né? Vida que segue. Ou a própria célula de outro organismo, célula humana, célula vegetal, né? O material genético do vírus vai estar aqui e, gente, vai acabar sendo reproduzido normalmente. Vão gerar mais bactérias, né? Ela vai se reproduzir, tá certo? Olha aí, duplicou a quantidade de material genético dela, ela vai se reproduzir e pronto. O material genético do vírus, ele vai se reproduzir junto com essa célula hospedeira, junto com essa bactéria. E boa. Olha aí, continua se reproduzindo e tudo mais. O que pode acabar acontecendo? Pode acabar que em algum momento esse material genético esteja numa situação boa, o organismo esteja numa situação boa, e ele acabe fazendo o quê? Ele acabe voltando ativa e fazendo com que o vírus entre na onde? No ciclo lítico, tá? Esse ciclo em que o material genético do vírus fica em estado latente, a gente chama de ciclo lisogênico, né? Então, gênico é que ele está passando o gene dele, tá? A informação genética ele está passando para outro ser vivo. E aí, é isso que vai acabar acontecendo, né? A pergunta agora é o seguinte, gente. Esse material genético, né? Ele pode ficar aí na bactéria por gerações e mais gerações, por novas e novas bactérias e ficar inativo pelo resto da vida. Tanto que tem pessoas que têm o material genético do vírus do HIV dentro dela e o vírus nunca se manifestou. Por quê? Porque ele está no ciclo lisogênico. Ele nunca se manifestou e pode até ser que ele nunca se manifeste, tá? É por isso que hoje em dia a gente até costuma chamar as doenças sexualmente transmitidas, que antigamente a gente chamava de DST, né? Hoje está sendo mais comum chamar de IST, né? Infecções sexualmente transmissíveis, justamente por causa disso. Porque o material genético do vírus pode muito bem ficar nele, né, na célula hospedeira, e não se manifestar. Daí a questão é, você me pergunta, pô, mas isso é vantajoso? Por que o vírus faz isso e tal? Não se sabe até hoje, né, por que o vírus faz isso. E essa que é a maravilha da ciência, né? A coisa mais legal da ciência. Não é porque a gente não sabe alguma coisa que a gente vai sair inventando, né? Então, realmente, a gente vem e assume. Não sabemos por que o vírus faz isso. Mas a gente sabemos que se a gente for ver de um ponto de vista evolutivo, esses vírus que fizeram isso, esse ciclo lisogênico, tiveram sucesso. Porque, afinal, por que a gente está aqui no mundo? Olha que pergunta mais filosófica, né? Por que estamos aqui no mundo do ponto de vista biológico? E aí, alguém consegue falar? Por favor, fala rápido que eu tenho que falar de bactéria ainda. Vai lá. Porque a gente aguentou a seleção natural, tipo? A gente sobreviveu, perfeito. Ao longo do tempo, né, nós fomos sobrevivendo a processos, né, de extinção.
E como que a gente sobreviveu? A gente sobreviveu devido às nossas características. E as nossas características são o quê? São manifestadas porque a gente tem o nosso DNA. Né? A gente tem nossas proteínas e essa informação para fazer essas proteínas para a gente sobreviver estão em quem? Estão no nosso DNA, tudo bem? Ou seja, a grosso modo, a gente está aqui hoje porque o nosso DNA tem informações que faz a gente sobreviver hoje. Olha que lindo isso aí, né, gente? Cara, é demais, né? Então a gente só está aqui hoje porque o nosso DNA conseguiu sobreviver, tá? E quem fala muito disso é um autor chamado Richard Dawkins, né? É um cara fantástico, um biólogo fantástico, né? E ele traz muito disso num livro dele chamado O Gene Egoísta, tá? Tem até uma animaçãozinha bem legal na Netflix que chama Parasite, Parasita, né, na verdade. Não tem nada a ver com o filme, tá? E ele traz muito sobre esse questionamento, o gene egoísta. Que esse Richard Dawkins, ele fala o seguinte, que nós, os seres vivos aqui vivendo hoje, na verdade somos apenas o quê? Uma máquina para reproduzir o gene, para passar adiante o gene. Que na verdade nós somos controlados pelo nosso DNA para ser passado adiante. E se a gente for parar para pensar, é isso, gente. Os seres vivos e até os não vivos, que nem os vírus, eles estão aí para fazer o quê? Para pôr o material genético deles adiante, para fazer sobreviver o material genético deles, né? E nós fazemos isso, de certa forma. Os seres vivos estão aí para se reproduzir, para passar adiante o material genético. Então o DNA está dentro de você tentando sobreviver geração após geração. E agora, voltando, se a gente pegar o vírus, que faz o ciclo lisogênico, o que aconteceu? Ele pôs o material genético dele nesse hospedeiro e continuou geração após geração. Perfeito. Teve um sucesso evolutivo. Tá aí o material genético dele se reproduzindo em outro ser ao longo de gerações. Gente, fantástico isso, né? Bom, foi mal a empolgação, a viagem, mas a respeito do vírus, tudo bem? Tranquilos? Eu vou só fazer uma observação Professor, só aqui. uma pergunta. Pode falar. Oi. Sobre o processo lisogênico, você deu o exemplo da HIV, que às vezes a pessoa tem ele no organismo, mas ele não está ativo, assim. Isso. Ela consegue espalhar para outra pessoa o vírus ou não? Bom, isso aí a gente realmente é uma incógnita, é uma dúvida. E pode acontecer o seguinte: lembra que eu falei do material genético do vírus? Às vezes ele pode se manifestar em poucas células. E vai que as células que eles estão se manifestando é nas células sexuais, nas células de fluido corpóreo que é trocado durante a relação sexual, né? Então pode ser que passa, tá certo? Então isso é muito perigoso. É por isso que a gente sempre reforça. Se for usar em capa, use preservativo para prevenir, tá certo? Que aí você consegue prevenir esses vírus, esses tipos de parasitas e outros como os bebês. Tudo bem, galera? Conseguiu entender? De boa? Quem tinha perguntado? Sim, obrigada. De nada. Bom, galera, uma observação que eu vou fazer aqui sobre os ribovírus, tá certo? Os ribovírus, a gente pode encontrar eles de dois tipos. A gente pode encontrar eles de RNA senso positivo, que a gente fala, RNA senso positivo, e ribovírus de RNA senso negativo. O que vai mudar de um para o outro? É o seguinte, rapidão, né? Gente, olha aqui, o RNA é essa molécula aqui, que a gente viu, que a partir do RNA é formada a proteína. O que acontece com o RNA senso positivo? O vírus de RNA senso positivo, ele é colocado na célula, e a partir daí, ele já faz a proteína dele. Pronto, senso positivo, já vai lá, coloca o RNA já está ativo, né? Já está positivo, pronto. Já vai lá e faz a proteína, né? O RNA senso negativo, ele é um pouco mais demorado. Ele precisa fazer o quê? Ele entra na célula, aí ele vai lá e forma uma fita de DNA, e a partir do DNA, ele forma o RNA positivo dele para formar a proteína. É um processo mais longo do RNA negativo, tá?
Não vai dar tempo de eu detalhar muito isso para vocês, mas tentem fazer esse exercício na casa de vocês. Se o RNA positivo coloca o RNA e já faz proteína, como que o RNA negativo vai trabalhar, né? Ele tem que fazer o DNA primeiro, tudo bem? Enfim. Gente, tranquilos até aí? De boa? Vai lá, mais alguma dúvida sobre vírus? Estão de boa, conseguiram entender? Hein? Gui, Pode falar. Oi. então, pode ser uma pergunta meio besta, desculpa se for. Não, Mas, para, tipo assim, relaxa. se os vírus eles não são, Hum. se os vírus eles não são vivos, então a gente tecnicamente não mata eles, né? Vamos dizer que é um termo popular, né? Matar o vírus, combater o vírus, é um termo popular. O termo correto seria você inativar o vírus, deixar o vírus isolado, né? E aí fica essa discussão ao longo de várias e várias gerações, e até os biólogos não chegam em um consenso nítido se o vírus é ou não ser vivo. Por quê? Se o vírus é ser vivo, né? Quem assistiu o meu vídeo vai ver lá o questionamento que eu trouxe. O que é um ser vivo? Certo? Ele consegue se reproduzir, beleza, o vírus se reproduz. Tem material genético, beleza, o vírus tem material genético, certo? Então o vírus tem essas características. Sobrevive ao ambiente, né? Passa por processos evolutivos, o vírus tem isso. Olha essas 3 informações. Já para falar que ele não é um ser vivo, o que a gente tem? Não tem célula. E aí, o que é a célula? É a unidade básica da vida, certo? O vírus não tem célula, não tem metabolismo próprio, tá certo? E é isso, né? A gente não consegue, então, dizer que o vírus é vivo, justamente, o principal argumento é esse. Ele não tem célula e metabolismo próprio. Por isso que a gente não fala que ele é vivo. Mas Ok? aí, por exemplo, tipo assim, se ele não é vivo, ele poderia não morrer. Como que a gente sabe que ele morreu? Por exemplo, sei lá, peguei uma virose e o remédio Entendi. atacou. Mas o vírus, como ele entra nessa fase de virion, Aham. na verdade a gente só faz eles virarem virions pra, tipo, paralisar. Aí você tem que lembrar de um ponto aqui, Meli. É o seguinte, lembra que eu falei que a cápsula proteica, né, tem proteínas específicas para ele se conectar na célula. Tanto a cápsula proteica quanto o envelope. Ele tem proteínas específicas para ele se conectar na célula. Se você destrói ou essa cápsula proteica ou esse envelope, ele já não vai conseguir infectar a célula. Ele vai passar a ser apenas, sei lá, um capsídeo disperso no ambiente, ou até um material genético disperso no ambiente. Tudo bem? Então ele pode ficar inativo dessa forma. Uhum. Aí, tipo, ele pode voltar ativo, por exemplo, e tipo, igual Olha, agora no coronavírus, a gente vamos dizer que é o seguinte, a biologia é a ciência da exceção. A gente nunca consegue falar uma resposta que seja totalmente certeza. Todo biólogo vai trazer para vocês o seguinte, o depende, né? Então pode acontecer muito isso. Não se sabe. Se, sei lá, se, por exemplo, a gente consegue ter proteínas anticorpos, que destroem essa cápsula proteica de um vírus. Aí o material genético dele vai ficar solto no seu corpo. Aí vai uma célula do seu corpo e absorve esse material genético, e aí é aquela questão lá, o retorno do vírus. Pode acontecer isso. Então a gente nunca vai saber, de fato, se está totalmente inativo, tá certo? A questão é, o SARS-CoV mesmo, né, já foi um vírus que teve um certo boom em 2002 e frequentemente eles monitoram o SARS-CoV, a gripe, né, porque a gripe espanhola foi a última pandemia que a gente teve. Então elas sempre são monitoradas, tá bom? Que nem a gripe suína, né, causado pelo vírus do tipo influenza, né, H1N1. Muitas vezes, gente, vou até relacionar aqui, né, o nome do vírus, H1N1, por exemplo, é os tipos de proteínas que compõem o capsídeo deles, como, por exemplo, hemaglutinina tipo 1, neuraminidase tipo 1. Aí por isso que chama H1N1, né? Eles são monitorados constantemente para não dar esse boom, né?
que se você consegue controlar eles no começo, beleza. Não pode deixar chegar a esse estado que a gente está chegando aí. 300 mil mortes. Tudo bem? Tranquilo? Ô Gui, eu tenho uma pergunta sobre vacina. Qual a diferença de uma vacina feita com DNA de um vírus e com RNA dele? Perfeito. É o seguinte, a vacina de RNA, olha aqui nesse conceito que eu trouxe pra gente. A vacina de RNA, que deixa eu lembrar qual que é a de RNA, não sei se é a Pfizer que é de RNA, ela vai fazer o seguinte, ela vai colocar o RNA, uma parte do RNA viral em você, uma parte modificada do RNA viral, vai gerar uma proteína do vírus dentro do seu corpo, tá? Não toda a proteína do vírus, e o seu corpo vai começar a analisar essas proteínas e produzir anticorpos para combater onde tiver essa proteína viral. Então a vacina de RNA funciona desse jeito. A vacina de DNA, eu não lembro agora se vai ter se já tem uma de DNA pro Covid. Qual? A da Oxford, a de DNA. Não, a de RNA só que tem por enquanto, né? A de DNA eu não lembro. A de DNA, ela funciona no seguinte, você injeta, tanto que não tem só pro corona, né? Pro Covid, essa aí de DNA. Você tem a de DNA, já está sendo feita para outras doenças, né? Que é, por exemplo, você coloca o DNA no corpo da pessoa, esse DNA vai ficar que nem o ciclo lisogênico, vai ficar no seu DNA, e a partir daí você produz uma proteína viral. Só que essa proteína é totalmente modificada, não é a ponto de fazer o novo vírus, né? E o seu corpo começa a produzir essa proteína viral. Essa proteína viral vai ser o quê? Ela vai servir de molde para o seu corpo produzir anticorpo e procurar essa proteína e combater ela, certo? Então, é nessa linha também de raciocínio, DNA, RNA e proteína, que as vacinas de DNA e RNA vão funcionar. Tudo bem? Entendi. Valeu. Beleza? Beleza, galera? Tudo tranquilo com o vírus por enquanto? De boa? Bom, vamos lá agora para as bactérias, tá certo? De boa. Beleza. Gente, tá aqui então. Agora sim a gente vai falar das bactérias, tá certo? Então vamos relacionar aí. Eu não posso deixar de falar, né? O que é um pontinho preto no microscópio? É uma bactéria. Desculpa, gente, eu precisei falar isso. Morri de rir. Mas enfim, foda-se. Não, brincadeira. Gente, eu vou falar aqui das bactérias, né? E as bactérias, a gente tem que colocar aqui que elas fazem parte do reino Monera. Olha aí. Reino Monera, tá bom? É o primeiro grupo dos seres vivos que a gente vai estudar. Então, agora sim, a gente vai estar falando dos seres vivos, tudo bem? Vírus até então a gente não estava falando de seres vivos, né? Então, o primeiro grupo que a gente vai falar é o reino Monera, que é o grupo dos seres vivos. Primeiro grupo de seres vivos. Primeiramente, gente, qual que é a primeira característica que a gente tem que lembrar do reino Monera? No reino Monera, eles são organismos, tá? As células dos organismos que fazem parte do reino Monera, elas são procariontes, né? Então, o único reino de ser vivo que tem organismos procariontes é o reino Monera, tá? E como que é uma célula procarionte? E isso é importante vocês saberem. A célula procarionte, né? Ela vai ter o material genético dela todo disperso no meio dela. Olha aí. Essa é uma célula procarionte. É um exemplo de célula procarionte, tudo bem? O outro tipo de célula é a célula eucarionte, mas isso vocês vão ver melhor também com a Amanda. O que eu quero que vocês saibam, então? Célula procarionte é desse jeito. Deixa eu, então, dar só um parecer aqui. Eucarionte, né? Eucarionte são células com núcleo organizado. Como assim núcleo organizado? Você tem aqui a membrana, você tem uma membrana interna, né? Que ela vai delimitar o material genético.
Então, o material genético vai estar aqui dentro da célula, tá certo? Gente, outra característica dos integrantes do reino Monera. Os organismos aqui, eles são unicelulares. Quem já assistiu Caverna do Dragão? Não tem lá um unicórnio lá? Uni! É uma da hora, né? Mas enfim, unicelulares. O que significa unicelulares, pessoal? Organismos unicelulares. Possui uma célula. Uma única célula, perfeito. Ah, eu não falei que significa procarionte, né? Pró significa antigo. Pessoal, quem ligou o micro... Ai, obrigado. Pró, tá bom? Pró significa antigo. Cário significa núcleo, tá? Então, o organismo procarionte é um organismo que tem praticamente um núcleo primitivo, né? Um núcleo antigo. Unicelular são organismos com uma única célula, tá? E aí a gente tem que relacionar também o que aqui no reino Monera? A obtenção de alimento deles. Eles podem obter alimento de duas formas. De forma heterótrofa. Então, eles podem ser heterótrofos ou autótrofos. Autótrofos. Tá certo? Então, os organismos aqui do reino Monera, né, as bactérias, podem ser heterótrofos ou autótrofos. Gente, eu nem vou ficar perguntando muito para vocês, que a gente já está quase acabando a aula, né? E aí eu só vou adiantar aqui para a gente. Muitas vezes a gente vem e define como heterótrofo, né? Hétero vem de diferente e trófos vem de alimentação, tá certo? Então se alimenta de uma fonte diferente, e auto vem de próprio, e trófos vem de alimento, né? Se alimenta de uma fonte própria. Muitas vezes a gente define heterótrofo sendo o que não produz seu próprio alimento. Autótrofo sendo o que produz o próprio alimento, tá? Tecnicamente, se a gente for relacionar em termos técnicos, o heterótrofo é aquele que não consegue produzir matéria orgânica a partir de inorgânica, né? Então, se a gente for usar um termo técnico, heterótrofo não produz matéria orgânica a partir de inorgânica, né? Autótrofo produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, tá? Então, essa é uma das definições que a gente tem aqui dos organismos autótrofos, tá certo? Eu só vou relacionar duas coisinhas aqui para vocês sobre os autótrofos, que eles podem ser de dois tipos, né? E que a gente tem esses dois tipos no reino Monera. A gente tem organismos que são fotossintetizantes, ou seja, eles conseguem produzir matéria orgânica, consegue produzir o seu alimento a partir do quê? A partir de matéria inorgânica, ou seja, de água e gás carbônico e fatores abióticos como a luz. E esse é o único grupo também, é o único reino que você vai encontrar organismos quimiosintetizantes. Que produz, né, alimento, a matéria orgânica, a partir de substâncias químicas, a partir de reações químicas, tudo bem? Então, os autótrofos que estão nesse grupo, eles fazem esses dois processos, tá? E por último aqui, para finalizar as características do reino Monera, que são esses indivíduos, eu quero falar para vocês a forma de obtenção de energia, né? Então, eles usam os compostos orgânicos para obter energia através de dois processos, né? Eles podem ser através de um processo aeróbico, ou seja, utiliza oxigênio, utiliza o gás O2, né, para fazer esse processo. Ou eles podem ser anaeróbicos. Tudo bem? Olha aí, então, essas características. Eles
anaeróbicos, eles não usam oxigênio, tá? Pessoas, alguma dúvida sobre isso por enquanto? De boa? De boa? Tudo bem até aí? Sem dúvidas? Ok. Continuando aqui. Ô, Renato, você não tá mutado, beleza? Muta aí pra gente. Gente, meu sobrinho, esse fone, ele que me deu. Olha que coisa linda, muito bom, Rê, muito obrigado. Bom, seguinte então, gente, continuando aqui. Olha aí, a gente falou então das características dos organismos do reino Monera. Vamos falar um pouco da morfologia, né? Da morfologia dos organismos aqui. Morfologia, tá? Seguinte, as células das bactérias, elas podem variar muito, né, a forma delas. E como que elas são mais ou menos? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você tem a estrutura mais externa dela, tá? É uma estrutura chamada de parede celular, tudo bem? Então tá aqui a parede celular de uma bactéria. E aí a pergunta é, para que vocês acham que serve uma parede celular? Vai lá. Parede celular é para quê, gente? É para proteção, tudo bem? Então a parede celular é para proteção. Proteger, estruturar, sei lá. Isso, proteção. Proteção e estruturar, manter a forma dela. A parede celular das bactérias, é importante vocês saberem o componente que vai estar em maior parte formando ela. O componente é um chamado, deixa eu colocar aqui o nome, peptídeo glicano. É uma molécula, é uma substância chamada peptídeo glicano, tá bom? Gente, esse peptídeo glicano, o próprio nome está falando. Peptídeo, vocês viram na aula passada. Peptídeo é quando a gente relaciona aminoácidos, tá? E glicano, glico, o que lembra glico para vocês? Glicose, açúcar, tá? Então, a parede celular das bactérias, para proteção, ela é formada por o quê? Por peptídeos glicanos. Que nem muitas vezes, né? Qual que é a melhor maneira de você combater uma bactéria? Qual que é a melhor maneira de você conseguir tirar uma doença bacteriana, uma bacteriose, né? É através do medicamento chamado de antibiótico. O mais famoso dos antibióticos, a penicilina, ela age como? Ela age quebrando esse peptídeo glicano, certo? E se você quebra essa parede da bactéria, a bactéria fica exposta, né? E aí ela começa a absorver tanta água que ela explode, tá? Explode, né? Ela quebra, ocorre uma lise. Ela se rompe. Por quê? Porque o antibiótico, a penicilina, quebrou esses peptídeos glicanos, tá bom? Então isso já é interessante para a gente falar isso. Que o que acontece? Para combater bactéria, você usa antibiótico, tá? Os antibióticos, a maior parte, eles vão agir de duas formas. Ou quebrando a parede celular da bactéria, ou fazendo o seguinte. A bactéria, ela vai ter organelas, tá bom? Chamadas de ribossomos. Ribossomos. Queria que algum amigo meu tivesse um filho chamado Bossomo. Que aí se eu fazer uma piada, eu falo para ele, ribossomo. Não, gente, brincadeira. Mas olha, é o seguinte. Os ribossomos, eles são organelas responsáveis por produzir proteína. Eles fazem a síntese proteica. E como a gente já falou, né? Síntese proteica, sem proteína não há vida. Então, nas bactérias, elas têm essas organelas chamadas ribossomos para fazer a proteína delas, tá certo? Só que aí, o que acontece? Alguns antibióticos, eles fazem o que também? Eles agem diretamente nos ribossomos das bactérias. Para quê? Para justamente impedir ele de funcionar. E se você impede um ribossomo de funcionar,
Consequentemente, você impede a bactéria de fazer proteína. E como eu falei lá no começo, sem proteína não há vida, tá? E só para vocês terem uma informação, os ribossomos das bactérias, eles são diferentes dos ribossomos dos eucariontes, né? A gente até chama o ribossomo das bactérias de ribossomo 70S, tá? O dos eucariontes é 80S, mas não se preocupem com isso. Isso é só para vocês saberem que ele é diferente, tá? Aí a pergunta é agora, por que que então, gente, antibiótico não funciona contra vírus? Por quê? Primeiro, vírus tem parede celular? Não. Vírus não tem parede celular. Não. Vírus tem ribossomo? Vírus não tem ribossomo. Então não vai adiantar você usar antibiótico contra vírus justamente por isso. Pelo vírus não ter nem parede celular nem ribossomo. Tá certo? Mas então, por que quando eu tô doente, o médico me dá antibiótico e eu tô com vírus? A Erika perguntou aqui, por que que quando ela tá doente, ela vai lá no médico, o médico fala que é virose e passa antibiótico. Duas coisas. Ou o médico, ele é preguiçoso, ele é um péssimo de um médico, é do cara que recomenda cloroquina para quem tá com Covid, ou é porque o médico vai tentar fazer aquele processo que a Mary tinha falado, que a gente conversou lá. Ele vai tentar combater as bactérias para não progredir o vírus, tá bom? As bactérias oportunistas, ou seja, o seu corpo pode ficar fraco, né? Pode ficar debilitado, como é o caso da AIDS. Não estou falando que você tem AIDS, mas que você pode estar com uma imunodeficiência, né? O seu sistema imune pode estar deficiente e um monte de bactéria começa a progredir no seu corpo. E para evitar isso, às vezes é bom você tomar antibiótico. Beleza? Gente, a bactéria também, ela tem o material genético dela, né? Disperso aqui na célula, como a gente já falou. Tudo bem? E esse material genético, né, ele é um DNA totalmente circular e desnudo. O que é esse desnudo? Ele não tem proteínas para enrolar eles, né? Mas enfim, só se vocês saberem que é um DNA circular, uma única molécula, tá ótimo. E também as bactérias, elas vão apresentar umas moléculas de DNA circular extras, tá? Que não fica presente nesse DNA principal dela. Essa molécula são os plasmídios, tá? Os plasmídios, eles têm grande importância para as bactérias do seguinte, plasmídeos. Eles estão isolados do DNA principal, só que lá nesses plasmídios, eles têm informações genéticas, por exemplo, eles têm genes que não são essenciais para a bactéria, mas que quando ela precisa, ela incorpora no DNA principal dela para ela fazer a proteína que ela precisa. Por exemplo, resistir a antibiótico. Tem algumas bactérias que têm resistência a antibiótico. E aí, como que elas fazem? Quando elas estão no meio com esse antibiótico, elas incorporam esse plasmídio com esse gene que faz proteínas para resistir a antibiótico, justamente para quê, gente? Para elas resistirem, né, nesse meio de cultura, beleza? Então, os plasmídios são segmentos de DNA isolado. Hoje em dia, ele é usado até na biotecnologia, para, como se diz, para produção de medicamentos, como, por exemplo, insulina. Então, em laboratório, são usados plasmídios bacterianos, né, com a biotecnologia, para produzir medicamento, ok? Gente, mais alguma dúvida? Alguém tinha falado alguma coisa aqui no chat? De boa? Bom, deixa eu continuar aqui com vocês, bactéria. A gente tem formas diferentes de bactérias, né? O formato delas, que eu falei para vocês, ele depende da parede celular. E a gente pode ter alguns formatos mais característicos, como, por exemplo, bacilo, tá? Que é na forma de um bastão. São bactérias que são na forma de bastão. Tudo bem? Tá, gente, eu não posso deixar de falar para vocês. Quando vocês deixam cair o Yakult, né? É um lactobacilo. Um lactobacilo. As bactérias lactobacilos que contém no Yakult, né? Elas são dessa forma. Lactobacilo, certo? Na forma de bastão, né? A gente tem outro exemplo de bactérias que são do tipo Coccus. Elas são redondinhas, né? Parece um coco. Beleza?
A gente tem do tipo de bactéria vibrião, que parece, vamos forçar a barra, né? Uma vírgula. Vibrião. São bactérias que parecem uma vírgula, tudo bem? Que é, no caso, a cólera, né? A bactéria que causa cólera. Olha o nome, Vibrio cholerae. Ele causa cólera. E a gente tem também bactérias no formato espiroqueta, que a gente fala, espiral, né? Espiroqueta. Espiroqueta. Tá? Como que são essas espiroquetas? É o formato espiral, tá bom? Enfim, como eu falei, nas aulas de bacteriose lá, vai ter um pessoal que vai falar certinho para vocês a forma da bactéria e a doença que ela causa. Gente, deixa eu perguntar, vocês aguentam mais 5 minutinhos? Eu vou ter que prolongar um pouco a aula. Posso prolongar para terminar a bactéria com vocês? De boa? Tá certo. Beleza. Então tá aí os tipos de bactérias, as formas de bactérias que a gente tem. Beleza? Sobre a reprodução de bactéria, né? Reprodução. As bactérias, elas podem se reproduzir de diferentes formas, tá bom? Vamos lá, que a gente já vai começar a falar dos tipos de reprodução que a gente tem. Por enquanto, como a gente já está apertado de tempo, eu só vou falar de forma simples. A gente tem a forma de reprodução assexuada. Essa forma de reprodução assexuada é uma forma que você não altera o material genético do indivíduo. Então, como assim? Você faz praticamente um clone do indivíduo, né? Você tem aqui uma bactéria, né? Essa bactéria tem aqui o material genético dela. E aí, o que ela faz com o material genético dela? Ela se divide em dois, né? O material genético, ela aumenta a quantidade de material genético. E depois, ela vai fazer o quê? Ela vai se romper e formar duas bactérias. Calma aí. Ela vai se romper e formar duas bactérias, tudo bem? Olha aí. Formou duas. Esse tipo de reprodução da bactéria assexuado, a gente pode muito bem chamar ele de bipartição. Bipartição ou fissão binária. Bipartição. Tá certo? É uma forma de reprodução assexuada, ou seja, não alterou o material genético da bactéria, né? Ele continua o mesmo e ela vai se reproduzindo de forma assexuada, certo? Sem alterar o material genético. Tem um tipo aqui de reprodução de bactéria que realmente muitos não falam que é reprodução, né? Alguns não costumam falar, mas outros costumam falar. Vamos trazer isso aqui como sendo uma reprodução sexuada. Como assim sexuada? Gente, a gente vai chamar isso de conjugação bacteriana. Conjugação. E ela funciona da seguinte forma. Às vezes você tem aqui uma bactéria, tá certo? E aí ela encontra uma outra bactéria no meio, né? Então tá aqui o material genético dela. E lembra que eu falei dos plasmídios? Então vai estar aqui um plasmídio, né? Um material genético isolado. Aí ela tem um gene específico. O que ela faz? Ela cria uma ponte, né? Um pile sexual, que pode ser chamado. Ela cria uma ponte entre outra bactéria e ela faz o quê? Ela passa esse plasmídio, ela passa esse gene para outra bactéria. E quando ela passa esse plasmídio, esse gene para outra bactéria, e a outra bactéria vai lá e incorpora esse gene, pronto, se alterou o material genético dela, e aí a gente teve uma reprodução sexuada. Muitos falam que não é reprodução porque você não está gerando outro indivíduo, mas você alterou o material genético, e isso é uma das formas de conseguir sobreviver ao ambiente geração pós geração, né? Uma observação aqui é o seguinte: várias bactérias, elas podem fazer esporos. Como que seria esses esporos?
ela começa a jogar cada vez mais peptidoglicano, né? Até fazer uma estrutura totalmente resistente. Resistente, quando eu digo, ela é muito resistente mesmo, tá? E aí, ela sobrevive a temperaturas, a acidez e tudo mais. E quando você tiver um ambiente confortável para a bactéria, esse esporo volta, né? Ela consegue sair. Tudo bem? É por isso que muitas vezes as pessoas se contaminam, falam, mas eu me higienizei, comi alimento tudo esterilizado e tal. Mas muitas vezes pode ter esporos, né? De bactérias, tá? Por último, a última coisa que eu vou trazer aqui para vocês, né? É uns tipos que a gente pode encontrar no reino Monera. E quando eu digo tipos, são algumas variações, né? Você pode encontrar as cianobactérias, tá? Cianobactérias, que são bactérias, né? Fotossintetizantes, tá? São bactérias autótrofas, fotossintetizantes, né? E essas bactérias fotossintetizantes, elas são grande importância para o planeta. Elas sim são o pulmão do planeta. Elas que produzem a maior parte do oxigênio, as cianobactérias. Antigamente elas eram chamadas de algas azuis, ou até cianofícias, tá? Mas algas não são procariontes. E a gente tem também as árqueas. As árqueas, elas são arqueobactérias também, elas podem ser chamadas de arqueobactérias, né? Mas elas são bactérias, olha aqui, extremófilas. Extremófilas. Gente, o que vem o nome extremófila para vocês? De extremo. Condições extremas. Então, as arqueias, elas vivem em condições extremas. Condições extremas do quê? De temperatura. Você tem bactérias que são termoacidófilas. Termo, né, de temperatura, ácido de ácido. Você tem as halófitas, que vivem em águas em alta concentração salina, tá certo? Em pH, e você tem as metanogênicas, que sobrevivem em intestinos, que só produz metano lá, né? Não só produz, né? Que produz metano. Então, as arqueias, elas vivem nessas condições extremas, elas são quimiosintetizantes, porque, né? Só esses bichos que vivem, né? Esses organismos que vivem nessas condições extremas, tá? E por último, agora sim, por último, desculpa, tá, gente? Por último, eu vou trazer um termo aqui para vocês. Na verdade, é um extra, né? É um conceito. Ele é bem simples, mas é para a gente compreender que existe o quê? A gente consegue agrupar os seres vivos em 3 domínios. O que são esses domínios, né? É uma forma de classificar os seres vivos diferente dos reinos, né? Isso foi em 1992. 1992. Ele é bem recente e foram alguns cientistas que trouxeram o termo domínio. Lembra que a gente falou das categorias do Linneu? Esse domínio, ele está acima dos reinos. E aí teve uma galera que começou a agrupar os seres vivos em 3 domínios. Que seria o domínio eubactéria, que seriam a maioria das bactérias que a gente viu aqui, né? Ou eubactérias, que seriam bactérias verdadeiras, digamos assim, e cianobactérias. Você teria aqui também, nesse outro domínio, as arqueias, que seriam um domínio árquea, né? E por que a gente tem um domínio só para as arqueobactérias? Gente, elas não têm parede celular com peptidoglicano, e os ribossomos delas são mais parecidos com os eucariontes, que é o outro domínio. Eucária. Tá? Então, o eucária é o domínio que estão os eucariontes. Todos os outros, algas, protozoários, fungos, mamíferos, plantas, né? Mamíferos não, animais, plantas. Então, tem um jeito de agrupar os seres vivos nesses domínios, ao invés da gente agrupar nos reinos. E isso é porque, em domínio, você consegue formar grupos monofiléticos. Quem lembra aqui que é monofilético é aquele que compartilha um único ancestral comum. Tá? Gente,
Tranquilos até aí? Desculpa, tá? Eu passei do tempo, né? Eu vou mandar essa lousa para vocês e, como eu falei, bacteriose e essas coisas vão ser trabalhadas depois com vocês, né? Bacterioses e viroses, tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas, né? Tá, desculpa, eu sei, eu tô tentando me controlar e não ficar contando mais piadas, mas tá difícil. Enfim, acho que é isso, gente. Valeu, muito obrigado. Espero aí que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. E eu tô aí para qualquer dúvida, podem me chamar, beleza? Não esqueçam que amanhã, simulado, certo? A Érica vai falar melhor com vocês disso. Tchau, gente. Até mais. Valeu, G. Até mais.